Nós acabamos de falar sobre o afixo, que é exatamente o ponto correspondente ao número complexo. Vamos fazer mais alguns exercícios. Então, onde fica localizado esse afixo desse número complexo Z1, 4 mais 2i? Então, primeira coisa é a gente encontrar as coordenadas. Então, 4 e 2. Usamos esses números, 4 e 2. Esse número 4 e 2, o 4, primeiro nós vamos colocar aqui no eixo real. 1, 2, 3, 4. E o 2 é no eixo imaginário. Imaginário. 1, 2. Então, eles vão se encontrar aqui. Então, esse é o P1. Em seguida, vamos para mais um. O P2. O P2 vai ser 3 e menos 1. Porque o número que está aqui na frente do I é menos 1. Então, 3 para o X é esse aqui. Menos 1 está aqui. Então, eles vão se encontrar nesse ponto. Então, esse é o ponto P2. Vamos a mais um. O Z3. O Z3, qual é a parte real? Quando não tem, é 0. Então, a parte real é 0 e a parte imaginária é 4. 0 da parte real é aqui. Então, você sobe 1, 2, 3, 4. Este é o ponto P3. O Z4 é menos 2 com a parte imaginária. Não tem. Então, a gente chama de 0. Então, vai ser menos 2 e 0. Menos 2 da parte real é aqui. Como ele não vai subir, vai ficar aqui mesmo. Então, esse é o P4. E o P5 vai ser... Deixa eu mudar de cor aqui. Vai ser 4 menos 2. 4 para o X, da parte real, e menos 2, que vai ser aqui. Então, aqui vai ser o P5. Muito parecido com os outros, né? Continuando. Então, o número complexo como um vetor. Pessoal, a palavra vetor é a mesma coisa que segmento de reta, tá? Então, vamos lá. Um número complexo também pode ser representado por um vetor, que é a mesma coisa que um segmento de reta orientado. Orientado, vamos ver o que significa. Observe, todo vetor, ele é determinado por 2 pontos do plano. Porque vetor é um segmento, e segmento tem que ter um começo e um fim. Então, cada ponto, um dos pontos vai representar a origem e o outro ponto vai representar a extremidade. Um é o começo e o outro é o fim. Todo vetor é caracterizado por uma direção, por um sentido e um módulo. E a palavra módulo aqui significa comprimento. Comprimento, que é isso? Comprimento do segmento, tá? É o tamanho do segmento. Aí nós vamos ver o que é direção e o que é sentido. Essa palavra sentido aqui significa sentido anti-horário. Então, vamos lá. Desse modo, o número complexo A mais BI pode ser representado no plano de Argand-Gauss por um vetor de origem no ponto O, que é o 0, 0, extremidade, 0, 0 para X, 0 para Y, e a extremidade no ponto P, que é esse ponto aqui, ó, como mostra a figura abaixo, tá? Então, essa linha vermelha é que é o vetor. Então, ele começa aqui nesse ponto 0, 0 e termina nesse ponto P. Então, esse vetor é um segmento de reta. E se ele é um segmento de reta, tem medida. E se tem medida, dá para a gente medir, é claro, e calcular, né? Quando eu falei para você que tem um sentido, o sentido é exatamente esse sentido aqui, olha, que vai daqui e vai para cá. Então, esse é o sentido anti-horário. Depois a gente vai falar com mais calma sobre isso. Agora, o que é módulo do número complexo? O módulo
de um número complexo é indicado por duas barrinhas com Z no meio, ou esse símbolo é uma letra grega que a gente lê Rho, tá? Rho, com H, assim, R-H-O, é uma letra grega e ele parece um P, né? Um P sem aquela partezinha, sei lá, meio tortinho, não sei muito bem como que faz não. E esse módulo, o que a gente está falando é módulo, na realidade é o comprimento do vetor OP, que começa no O e termina no P. Portanto, é a distância ou é a origem do ponto. É a distância da origem ao ponto P, tá? Ou seja, a gente vai calcular esse comprimento aqui. Isso aqui, ó, é que a gente chama de módulo do número complexo.